Sabe aquela sensação de que o maior obstáculo no caminho é a gente mesmo? Parece que está tudo pronto para avançar, para evoluir, mas tem alguma coisa, algo interno, que puxa para trás, que freia. Pois é, esse padrão tem nome e, felizmente, tem explicação. Hoje, a gente vai desvendar a psicologia por trás da autossabotagem. Certo, vamos lá. O nosso roteiro de hoje vai ser assim. Primeiro, entender por que a autossabotagem é, na verdade, um mecanismo de proteção. Depois, a gente descobre de onde ela vem, quais são suas raízes. Em seguida, vamos reconhecer as várias formas como ela aparece no dia a dia, mapear o círculo vicioso que ela cria e, o mais importante, explorar estratégias para se libertar disso. Então, a grande pergunta que guia toda essa nossa conversa é justamente esta: por que a gente se sabota? Por que tantas vezes agimos contra os nossos próprios interesses, mesmo querendo muito sucesso? É um mistério que, no fundo, muita gente enfrenta. Vamos começar pelo começo, que é desconstruindo algumas ideias erradas. A primeira parte da nossa análise vai focar em entender a autossabotagem não como uma falha de caráter, mas, acredite, como um mecanismo de proteção que a gente simplesmente não entendeu direito. E é aqui que a coisa toda começa a mudar de figura. A gente tende a pensar na autossabotagem como, sei lá, preguiça, falta de força de vontade ou, pior ainda, um defeito de personalidade. Mas olha, não é nada disso. Na sua essência, é um mecanismo de proteção. Isso mesmo, um mecanismo psicológico que o nosso cérebro ativa para nos proteger do que ele entende como uma ameaça. O cérebro, na sua lógica, acredita que está fazendo um ótimo trabalho ao nos afastar do que pode causar dor, rejeição ou fracasso. O problema, claro, é que essa proteção toda acaba nos congelando. Ela nos limita e, no fim das contas, é o que impede o nosso crescimento pessoal. Agora, vamos um pouco mais fundo. De onde vem esse comportamento? Por que ele surge? Existem basicamente 3 raízes psicológicas que alimentam a autossabotagem. E o ponto crucial é que esse mecanismo não brota do nada. Ele tem raízes bem profundas, fincadas nas nossas experiências de vida e principalmente na forma como a gente se enxerga. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira raiz, e talvez a mais comum, são as crenças internas negativas. Sabe aquelas histórias que a gente aprende a acreditar sobre nós mesmos? Frases como, eu não sou bom o suficiente para isso, ou eu não mereço essa oportunidade. Elas funcionam como barreiras invisíveis, ditando até onde a gente acha que pode ir. E essa frase, ela resume brilhantemente a lógica interna do nosso cérebro. Toda resistência à mudança vem dessa ideia protetora de que, se mudar pode doer, é muito mais seguro ficar exatamente onde estamos, na boa e velha zona de conforto. Ok, então como é que essas raízes internas viram ações no nosso dia a dia? A autossabotagem tem muitas faces, e aprender a reconhecê-las é o primeiro e mais importante passo para qualquer mudança. E ela aparece de várias formas, né? Naquela procrastinação sem fim, no hábito de começar 1000 projetos e não terminar em um, na comparação constante com os outros nas redes sociais, na mania de criar desculpas para nem tentar, em aceitar menos do que a gente merece e, claro, naquela autocrítica super severa que só paralisa. E o mais curioso é que o nosso cérebro é um mestre contador de histórias. Ele cria narrativas que parecem super lógicas para justificar esses comportamentos. Sabe aquelas frases, ainda não estou pronto, ou acho melhor esperar o momento certo. Na verdade, são só máscaras bem elaboradas para o medo que está por baixo de tudo isso. E esses comportamentos não acontecem de forma isolada, não. Eles fazem parte de um padrão que se autoalimenta. É como uma prisão interna. Vamos entender direitinho como funciona esse ciclo vicioso. Pensa só, o ciclo funciona em 5 etapas bem claras. Primeiro, vem um pensamento negativo, tipo, eu não sou capaz. Esse pensamento, claro, gera medo, ansiedade sobre o fracasso. O medo leva à evitação, ou seja, a gente procrastina a tarefa. Logo depois, vem a culpa por não ter agido. E, por fim, essa culpa serve para reforçar a crença inicial de incapacidade, o que faz o ciclo todo recomeçar. Então, é isso. Esse ciclo funciona como uma verdadeira prisão interna, onde cada passo leva ao próximo, reforçando sempre o mesmo padrão. Mas, e essa é a parte boa, toda prisão tem uma rota de fuga. E é exatamente sobre essa rota de fuga que a gente vai falar agora. A última parte da nossa análise é toda dedicada a estratégias práticas, baseadas na psicologia, para finalmente retomar o controle e quebrar esse mecanismo.
Existem 5 chaves fundamentais para quebrar esse ciclo. Primeiro, trazer consciência para o comportamento. Depois, mudar o diálogo interno. Terceiro, agir em passos bem pequenos e consistentes. Quarto, praticar autocompaixão no lugar da punição. E por último, mas não menos importante, identificar o gatilho emocional que dá início a tudo. Vamos focar na segunda chave, porque a mudança do diálogo interno é extremamente poderosa. Trocar um "eu não consigo fazer isso" por "eu ainda estou aprendendo a fazer isso", ou um "eu sou um fracasso" por "eu estou em processo de crescimento", essa simples mudança de palavras pode literalmente alterar os padrões neurológicos que guiam as nossas decisões. E a terceira estratégia é sobre agir em pequena escala. A autossabotagem adora metas gigantes, porque elas são a desculpa perfeita para a paralisia. A solução? Focar em microações. Uma melhora de apenas 1% por dia. 5 minutos de tentativa. Passos mínimos, mas consistentes, vão ensinando ao cérebro que a mudança pode sim ser segura. E aqui está a mensagem central, a ideia mais poderosa de todas. A autossabotagem não é uma identidade fixa. Não é quem a pessoa é. É um padrão aprendido, e a melhor notícia é que tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. No momento em que se entende o mecanismo, se questionam as crenças limitantes e se age apesar do medo, uma reprogramação mental simplesmente acontece. E então, o mais incrível surge. A vida deixa de ser só sobre sobreviver aos medos e passa a ser, de fato, sobreviver. A pergunta que fica é: qual é o primeiro nó que precisa ser desatado para começar essa jornada?